Prontinho, estamos gravando. Então, aqui no livro de Jó, no capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui está a explicação por que Jesus permitiu que Satanás provasse a vida de Jó e não permitiu que provasse a vida de Pedro. Então veja o que ele afirma. Ele fala: mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Então Pedro ainda não estava preparado, não tinha uma fé suficiente, firme, uma fé embasada realmente em Jesus Cristo. Então ele diz: para que a tua fé não desfaleça. Então, por isso que Jesus não permite que Satanás vá provar a vida de Pedro. E ele diz: eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. E ele diz: e quando te converteres, ou seja, quando você cair em si, quando você realmente entender, se arrepender, olha que expressão que Jesus usa. Esse se converter é se arrepender. Então, testemunhe para os teus irmãos. Ele diz: confirma teus irmãos. Ou seja, dê o testemunho de que você realmente crê e que você só não foi provado porque a tua fé ainda não era suficiente. Mas agora, quando você realmente se arrepender e cair em si e entender, então aí você vai estar pronto para me seguir. E aí Pedro diz assim: mas Senhor, eu vou te seguir, estou pronto a ir contigo à prisão e até a morte. E o que Jesus diz para ele? Todos conhecem a passagem. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E ele, então, disse que não, que ele seguiria, né? Então, aqui vem narrado, então, o fato que aconteceu ali no ambiente, talvez, do cenáculo, logo após aquela ceia. Dali, então, eles saem e dirigem-se ao Monte das Oliveiras. E ali, chegando no Monte das Oliveiras, numa parte desse monte, aqui a palavra diz aqui, olha, a leste de Jerusalém, ali o Bosque das Oliveiras era chamado Getsemane, que quer dizer prensa de azeite, prensa de óleo. Então, ali, hoje, inclusive, se você for lá visitar o local, existem até umas prensas ali, abandonadas, ali, largadas, porque ali se fazia a prensa, ali era o Jardim das Oliveiras. Eles colhiam as azeitonas e ali mesmo eles prensavam as azeitonas e extraíam o óleo. Aquele óleo era usado para muitas finalidades. Ele era usado para acender as lamparinas, era usado para acender o candelabro no templo, ele era usado para unção ali nos templos. Então, ele tinha muitas utilidades, o azeite que era extraído ali naquele lugar. E ali, então, Jesus vai e leva alguns dos seus discípulos, os quais Pedro, Tiago e João e Tiago, filho de Zebedeu, estavam ali com ele. E ele diz, então, olha, fica aqui um pouco, que se afasta para orar. E ali, então, acontece aquele fato que Jesus começa a orar e ele, então, soa gotas de sangue. E ele, então, volta. Quando ele volta, os seus discípulos estavam dormindo. E ele diz, puxa vida, vocês estão dormindo? É hora de orar. E vai, isso acontece por 3 vezes, e ele diz, nenhuma hora vocês puderam orar comigo. Queridos, eu acho que todos aqui oram. Creio que todos aqui nesse grupo, não tem ninguém aqui que não ora. E acho que vocês devem saber como é duro orar 1 hora sem parar.
Eu digo duro não pelo fato de ficar 1 hora, mas é ficar 1 hora sem você se dispersar, se distrair. Quantas vezes eu já me peguei orando e de repente a minha cabeça voa, eu estou pensando em outra coisa. Já não estou mais com a minha cabeça ligada. Então vejam, o que Jesus está nos alertando é que nós precisamos ter tempo de qualidade com Deus. Não é o fato de orar 1, 2 ou 3 horas. Não é a nossa performance, não é a nosso esforço físico que vai trazer sobre nós a bênção do Senhor. Mas é o tempo que a gente dedica com qualidade, realmente dedicado, realmente colocado o nosso coração, a nossa mente voltada àquele propósito de orar a Deus. Eu não sei quantos aqui estão junto conosco aí orando à meia-noite. Era às 3 horas da manhã, nós trouxemos para meia-noite. E eu sei que muitos têm dificuldade, né? Mas vejam, eu acredito que todos têm uma experiência que a gente começa a orar, ora, você passa, pensa assim, fala, puxa, passou meia hora. E aí você olha no relógio, foi 10 minutos. Então, meus amados, nós temos que ter uma academia de oração. E o que é a academia de oração? É onde nós vamos treinar e treinar a orar. Ninguém pode dizer, eu não sei orar. Ninguém pode dizer isso. Porque se existe uma coisa que é tão maravilhosa, e tão simples como orar a Deus. Por quê? Eu não preciso ter um grande conhecimento, eu não preciso ser diplomado em nada, não preciso ser letrado em coisa alguma para orar a Deus. Orar a Deus é simplesmente falar o que vai no teu coração. Como você abre o coração com algum amigo, uma amiga, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, da mesma maneira, é assim que nós devemos orar a Deus. Porque a oração que não sai do nosso coração, ela não chega no coração de Deus. Só a oração que sai do teu coração é que chega no coração de Deus. Então, nós precisamos treinar, entrar para a academia de oração e treinar a orar, orar e orar. Quanto mais você ora, quanto mais você se dedica à oração, mais você vai aprendendo a orar e mais você se aproxima de Deus. Então, o que Jesus estava dizendo aqui vocês precisam orar. Nem 1 hora vocês tentaram. E por que ele diz, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação? Então vejam, meus amados, qual é o propósito que Jesus está colocando aqui, nesse momento. Existem vários tipos de oração, mas aqui Jesus estava, naquele momento, se dedicando à oração para quê? Para não entrar em tentação. Qual a tentação que Jesus estava se referindo naquela hora? A que ele próprio iria passar. Da qual ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A tentação de não fazer aquilo a que ele foi proposto a fazer. Então, nós precisamos orar e nos colocar diante de Deus e pedir para ele, numa das nossas orações, eu não estou dizendo que essa é a oração que nós devemos fazer e só ela, não. Essa é uma das orações que nós devemos fazer. Orar para não cair em tentação. Então, Jesus aqui orou e diz a palavra que
posto em agonia, orava mais intensamente. Isso acontece conosco. Quanto mais agoniados nós estamos, quanto mais angustiados nós estamos, a nossa oração é mais fervorosa, é mais eloquente e, com certeza, ela vai ao coração de Deus de uma outra forma. Quando está tudo bem, nós estamos orando só por orar, é diferente. Então, guarde isso no seu coração. Orai para que não entreis em tentação. Essa é uma dos tipos de oração que nós fazemos. Aí, então, Jesus, ali já no Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsemane, que é a prensa de óleo, então, quando ele acabou de orar, então se aproxima, diz que surgiu uma multidão, e um dos 12 que estava com ele, quem é? Judas. Ali dirigindo aquela multidão, à frente da multidão. Por quê? Porque ele sabia onde Jesus estava e sabia quem era Jesus. Então ele se dirige a Jesus, vai até ele, e ali, então, Jesus, ele vai e dá um beijo em Jesus, e diz, Judas, com um beijo, Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traís o filho do homem? E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disseram, Senhor, feriremos a espada. E um deles, e dizem que foi Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E disse Jesus, deixa, basta, e tocando a orelha, o curou. E ali então, Judas vem e revela, através daquele beijo de Jesus, a todos os soldados que estavam com ele, a todos que o seguiam, quem era Jesus, que eles deveriam prendê-lo. E Jesus faz uma consideração que eu acho interessante. Ele diz assim, eu tenho estado todos os dias com vocês no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então veja o que ele está falando. Judas, você esteve comigo durante todo esse tempo. Você estava do meu lado. Você me mostrava ser meu amigo. Você carregava a bolsa de dinheiro e nunca estendeu a mão contra mim. E agora, na hora mais difícil para mim, você me trai. Mas, meus amados, quem trai é aquele que se diz amigo. Porque o inimigo, ele não trai. Você sabe que ele vai te atacar. Você sabe que o inimigo quer te trair. Você sabe que o inimigo quer te prejudicar. Mas um amigo não. Só que Judas se faz de amigo de Jesus. Mas ele não era amigo de Jesus. Então, quem trai é aquele que se faz de amigo. É aquele que, às vezes, está junto com a gente. É aquele que, muitas vezes, caminha com a gente. Mas ele nunca esteve conosco. E foi assim no caso de Judas. E então ele diz, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Por quê? Porque agora, com aquilo que iria acontecer, realmente seria a vitória das trevas. O que iria acontecer? A morte de Jesus. Então, eles certamente pensariam, quando acontecesse, nós vencemos, nós derrotamos os céus e o inferno venceu. Então, aqui, Jesus é levado, então, eles o prendem e levam até a casa do sumo sacerdote Caifás. E ali de noite, então, eles levam escondido, né? E o levam até a casa do sacerdote. E ali também, quando eles entram na casa do sacerdote, Pedro fica do lado de fora, e ali alguns reconhecem a Pedro, e os irmãos conhecem a história. Olha, você é um deles. Não, eu não sou, imagina, nem conheço.
Aí veio outro e diz, olha, você fala como eles. E essa fala parece tão sem importância, mas, queridos, nós temos o nosso crentez, não temos? A nossa linguagem para falar, né? Tem gente que olha para a gente e fala assim, cara, o que esses caras estão falando? Esses caras são tudo louco, né? É por isso que muitas vezes eu falo e falo para os pregadores, né? E quem é evangelista, todos nós somos, mas aqueles... Cuidado quando você for falar com alguém que não é crente, para não usar o crentez. A gente precisa falar uma linguagem que a pessoa entenda. Não adianta você falar, olha, se você não se converter, o reino das trevas vai vir e descer sobre você, e Satanás, que é o príncipe do mal, ele vai te levar para o Hades, lá no lago de enxofre. Você vai deixar a pessoa maluca, e ela não vai entender nada do que você está falando. Então, cuidado quando a gente falar com pessoas incrédulas, para não usar o crentez. Nós temos que usar o português, ou pregar na língua que a pessoa entenda. Isso foi o que revelou Pedro, porque ele falava como um deles. Porque é assim que acontece, queridos. O nosso linguajar hoje, eu tenho certeza, todos nós, principalmente daqueles que, como eu, não eram crentes, se converteram, eu me converti com 24 anos, eu tenho certeza que se eu tivesse gravado a minha conversa antes desse tempo e hoje, alguém diria, esse cara não é o mesmo cara que estava lá, esse cara é outro. E realmente é isso que tem que acontecer, né? Essa transformação é que tem que ser mostrada e tem que aparecer. Se não houver transformação na nossa vida, né, não é uma verdadeira conversão. Então, cuidado com a nossa fala. Nós precisamos cuidar da nossa boca, da nossa língua, né, que é uma arma mortífera. E precisamos aprender a falar. Então, Pedro foi revelado pela sua maneira de falar, que ele falava já com seu crentez, com a língua, talvez pegando até já o jeito de Jesus de falar, algumas coisas desse tipo. Então, eles levam Jesus da casa de Caifás, eles os levam para ali o Sinédrio. Então, ali perante o Sinédrio, eles perguntam para ele, né? Então, conduziram ao concílio e perguntaram, se tu és o Cristo, dize-nos. E ele replicou, vocês que disseram. Se vocês disseram, não o crereis, se eu disser, vocês não vão crer em mim, então, para que adianta eu falar? Né? Então, ali, eles pegam Jesus e levam até Pôncio Pilatos, que era o governador naquela época. Então, ele era o representante de Roma ali. Então, eles levam até Pôncio Pilatos e falsamente começam a falar de coisas que Jesus estava fazendo. Então, eles dizem aqui, olha, que ele estava proibindo de dar tributo a César. Todos conhecem a história, que quando perguntaram para Jesus, Jesus, é lícito dar tributo? O que ele respondeu? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, aqui está a primeira mentira daquele plano que foi feito para envolver Jesus numa mentira para condená-lo. Então, Pilatos vai e pergunta para Jesus e diz assim, tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, você quem está dizendo. Você quem está dizendo. Então, ele deixa para que o povo o julgue. Ele não... eu ouvi uma vez uma frase que é maravilhosa, ela disse assim, se o dia que você precisar dizer quem você é porque você não é. Porque as pessoas têm que ver que você é.
Nós mostramos quem nós somos não é pelo que falamos, mas é pelo que somos, é pelo que aquilo que nós vivemos. Não adianta eu dizer que sou uma coisa e tenho uma outra vida diferente daquilo que eu falo. Nós precisamos ser verdadeiros. Então, tem gente que diz assim, não, eu na igreja sou uma, no meu trabalho eu sou completamente diferente. Então, você não é você. Porque nós temos que ser mesmo. Na igreja, no trabalho, em casa, não importa aonde nós estejamos. Temos que ser verdadeiros e ser o mesmo em qualquer lugar. Então, Pilatos faz essa pergunta e ali, então, eles insistiam, o povo insistindo para que Pilatos condenasse Jesus. Porém, no meio da conversa, alguém cita, ele é o Galileu. Quando falam aquilo, Pilatos se liga, ele fala, peraí, Galileia é terra de Herodes, eu vou mandar ele para lá, ele que se vire lá com Jesus. E ele faz isso. E Herodes estava na cidade, porque Herodes era meio judeu. E ele foi para a Páscoa. Então, eles levam ele para Herodes. E quando chega lá, Herodes começa a interrogar Jesus. E ele começa a perguntar, você realmente é tudo isso que estão dizendo? Então, aqui dizia Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. Olha que coisa. Porque havia muito desejava vê-lo por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Ah, quantas vidas hoje estão esperando Jesus para ver o quê? Um sinal. Todo mundo quer ver sinal. Ah, eu preciso ver um sinal para crer. Preciso fazer um milagre na minha vida. Precisa sair fumaça do céu para mim. Quantas pessoas hoje querem ver um sinal para crer em Jesus? E Jesus certamente falou isso para os fariseus. Vocês me pedem um sinal? Estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não creram. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele faz essa declaração. E aqui Herodes, então, estava curioso, porque ouviu falar que Jesus tinha feito muitos milagres, tinha feito prodígios, maravilhas. Falou, quem sabe eu, quando encontrar, eu vou ver ele fazer alguma coisa. Mas Jesus não estava lá para fazer show, querido. Não era uma apresentação. Olha, agora apresentamos Jesus, que vai ser o show da noite. Não. Jesus fazia aquilo que precisava ser feito. Ele precisava realizar milagres para mostrar quem ele era. Aquilo eram consequências para que o povo acreditasse nele e cresce. Então, Herodes escarnece dele, vestiu e começa a brincar com Jesus, porque viu que ele não respondia quando ele interrogava. Então, aqui diz que Herodes desprezou escarnecendo dele, vestiu uma roupa resplandecente e devolveu a Pilatos. Por quê? Porque ele não viu pecado nenhum em Jesus, não viu crime nenhum em Jesus. Ele não tinha por que condená-lo. Ele falou, eu vou segurar esse rojão, eu vou assumir um problema desse, vou condenar um homem, depois vão dizer que eu mandei matar Jesus, sendo que não tem. Então veja que a confirmação de que Jesus não tinha pecado está aqui. O próprio Herodes confirma que Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. E ele então devolve Jesus a Pilatos. E ali então Pilatos convoca os principais dos sacerdotes magistrados e diz, olha, vocês me apresentaram esse homem como pervertedor do povo. E examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho nesse nome. E veja que ele também não achou. Mas ele estava sendo pressionado pela multidão para que crucificasse a Jesus. Então, veja, ele tinha que agradar a Roma, porque ele era o representante de Roma ali, e ele tinha que agradar o povo. Então,
ele vê que Herodes não o condenou. Ele não achava nenhum motivo para condenar Jesus. Mas o povo queria que ele se condenasse. Então, é quando ele diz, olha, eu vou castigá-lo, e depois eu solto ele e acabou. Mas, como era costume na época soltar um ladrão por ocasião da festa, que festa? A celebração da Páscoa, da ceia. Então, toda a multidão clamava e pedia para crucificá-lo. Então, eles gritavam, crucifica, crucifica. E Jesus, então, Pilatos, ele queria soltar Jesus. Aqui diz assim, falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Veja que ele não queria assumir aquela responsabilidade, porque ele não teria como explicar. Como que eu o matei? Como é que eu mandei crucificar? Sem nenhum pecado, sem nenhum crime. Então, eles gritavam, crucifica. E cada vez mais eles clamavam e gritavam. Então, Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Resolveu obedecer à voz do povo. Então, aí, queridos, vem a expressão: a voz do povo é a voz de Deus, que é uma grande mentira quando nós falamos isso. Nunca a voz do povo foi a voz de Deus, mas a voz de Deus deve ser a voz do povo. Então, aqui surge essa frase que nós ouvimos com muita frequência. Por quê? Porque eles julgavam que era Deus que estava ali ordenando tudo isso. No fundo, era. No fundo, eles estavam fazendo aquilo que Deus estava planejando. Mas, em sã consciência, eles não estavam entendendo o que estava sendo feito. Então, ali eles pedem para que fosse solto Barrabás no lugar de Jesus. Então, ele açoita Jesus e manda prendê-lo, e solta Barrabás, e ali ele, então, acalma o povo, e o povo se aquieta, e ali, então, começa o martírio de Jesus. E nós vamos parar por aqui hoje. Nós vamos parar por aqui e vamos abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma consideração, agora é a hora, fique à vontade, quem quiser abre o microfone e pode falar. Pastor, mas também, né, embora ele não tenha achado culpa em Jesus, era o plano, né? Jesus tinha que morrer, né? De alguma forma, né? Sim, então veja, eles estavam fazendo algo que era plano de Deus, mas não porque eles estavam, olha, vamos fazer porque isso é plano de Deus. Não é isso, entende? Então, eles estavam fazendo por sua própria vontade, né? Tanto que Jesus disse lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, alguém poderia dizer, mas como não sabe o que fazem? Estão prendendo Jesus. Estão ali fazendo Jesus sofrer e não sabe o que fazem? Mas não era sobre isso que Jesus estava se referindo. É sobre eles estavam fazendo, mas não sabiam que isso era plano de Deus para fazer. Amém? Mais alguém? Amém. E ficou agora para a gente, desde então, o induto, né? Porque o induto dos presos é a mesma coisa do que na época, na festa, quando tinha uma festa, tinha que soltar alguém que estava preso, né? É o induto, até hoje. Isso aí. Quem mais? Uma observação também, que o pastor falou, que Jesus orava, né? E Jesus orava muitas vezes para nos ensinar a orar. Mas eu vejo também que ele, muitas vezes, ele se retirava em desertos para orar.
E Jesus era Deus naquela época, ele estava homem-deus, né? E por que ele orava, né? Assim como nós hoje temos celular, precisamos falar, precisamos entrar em contato com alguém, né? Agora, por exemplo, nós estamos usando a rede aqui, falando um com o outro. É um ponto de contato, um ponto de ligação, né? É um ponto de comunicação. E o próprio Jesus, ele mantinha esse contato diário, direto, todo instante com o Pai. E isso, para nós, é um grande exemplo. Se ele, Deus, mantinha esse contato com o Pai, quanto mais nós, né, que precisamos manter esse contato diariamente, a todo instante. Eu até estava comentando com o meu netinho que está aqui em casa hoje, quando a gente quer falar um com o outro com o celular e perde o sinal, né? Então, a gente fica agoniado aqui, fala, puxa, eu preciso tanto falar e perder o sinal. Então, para falar com o Pai, para falar com Deus, com Jesus, através de Jesus, né, que ele estabeleceu essa ligação, né, ele nos religou, né, ao Pai, através de Jesus, da morte, do sacrifício, da ressurreição, estabelecendo esse contato. E esse é o ponto de contato que nós temos, graças a Deus, graças a Jesus, né, todo esse plano maravilhoso que ele fez, esse sacrifício, a humilhação, sofrimento físico, moral, para nos restabelecer, nos religar ao Pai. Então, nós temos que estar sempre em comunhão com Ele, a todo instante, orar sem cessar. E, às vezes, orar uma hora inteira, a gente... é difícil, mas quando a gente estabelece essa comunhão diária, a todo instante, mesmo no trabalho, estudando, é tão maravilhoso, né, esse contato, essa ligação. Então, internamente, a gente está sempre em contato com o Pai. Essa oração que a gente tem que estar sempre em oração, sempre em comunhão com Ele. Era isso que eu queria dizer. Amém. Amém. Mais alguém, meus amados? Pastor, só uma colocação. Eu vejo que a Páscoa que nós vamos, né, festejar não é propriamente a Páscoa dos judeus. Mesmo porque a Páscoa dos judeus, hoje, que ainda eles fazem, que é o Pessach, como o pastor falou, eles têm o cordeiro, fora a erva amargosa, fora as outras coisas. E nós não temos mais o cordeiro, porque o nosso cordeiro ressuscitou, que é Cristo Jesus. Então, não é bem a Páscoa que os judeus fazem. Eu poderia, não sei, pode ser a nova Páscoa, ou a Páscoa dos gentios, ou dar um nome de ceia, porque nós vamos participar, né, do sangue e do corpo, como Jesus ensinou. Este é o meu sangue, que foi derramado por vós, esse é meu corpo, que foi partido por vós. Então, não é bem a Páscoa que os judeus fazem hoje. Porque os judeus fazem com o cordeiro, nós não temos mais o cordeiro, porque o nosso cordeiro é Jesus, que ressuscitou. Então, é uma Páscoa diferente, né? Embora a gente chama de Páscoa, mas não é exatamente a Páscoa que foi dado para os judeus, né? Como um sinal do que iria acontecer com Cristo Jesus, quando, né, ele separava o cordeiro. O pastor falou isso ontem, separava o cordeiro, depois, acho que 4 dias, aí ia sacrificar o cordeiro, né, e assim por diante. Não sei, é o meu entendimento, o que o pastor acha. Não, veja bem, a nossa Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa deles. Ela vem dessa tradição que quando Deus já estava preparando o povo para quando chegasse Jesus, nós tivéssemos entendimento do que nós estamos celebrando. Então, quando Jesus pega o cálice e diz, esse é um cálice do Novo Testamento, uma nova aliança, ele está inaugurando um novo tempo na nossa vida, que nós não celebramos mais a passagem da escravidão para a libertação, mas nós passamos da escravidão do pecado para a vida eterna. Através do quê? Da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O ato mais
importante que nós temos que lembrar e celebrar é a ressurreição. Porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nada disso teria acontecido, nada disso teria valor. Mas o fato de ele ter ressuscitado é que traz para nós essa celebração que eu prefiro chamar de ceia, né? Apesar de ser a passagem nossa da escravidão do pecado para a vida eterna. Mas eu gosto do termo ceia porque ela dá o sentido de celebração, né? De comemoração, de fazer isso, como Jesus falou, em memória de mim. Então, a gente só faz em memória de alguém que morreu, né? Porém, o nosso Cordeiro está vivo, né? Então, isso que é importante a gente saber o que nós vamos celebrar na quarta-feira. Bem? Mais alguém? Tem um bilhete da Marília no bate-papo. Era para... pastor, eu vou te explicar por que as crianças podem tomar a ceia. Vai ser legal explicar aqui no grupo. Então, olha, lá, quando se celebra a Páscoa, lá no deserto, o Senhor diz que todos que estavam na casa deveriam celebrar, participar, né? E se houvesse algum estrangeiro que estivesse na casa deles, também deveria celebrar. Então, a celebração da Páscoa não tem nada a ver com o batismo, porque tem pessoas que condicionam. Você já é batizado? Então você pode. Não é batizado? Então não pode. Não tem nada a ver. O batismo é uma coisa, a celebração da Páscoa, a ceia da Páscoa é outra coisa. São coisas distintas. Então, não tem relação o batismo com a celebração da ceia. E quando Deus ordena a Moisés, ele diz: todos que estão na casa devem celebrar. Então, para nós que somos crentes, que celebramos a Páscoa, todos os que estão na nossa casa podem celebrar, devem celebrar, mas com entendimento. Precisam saber por que estão fazendo, o que estão fazendo e para quem estão fazendo. Isso é que é importante a gente deixar claro para que as pessoas entendam. Então, nós vamos reunir a nossa família no dia 14 e vamos celebrar a Páscoa com toda a nossa família, independente da idade, independente dele ser crente ou não. Por quê? Porque ela diz que o estrangeiro, que é aquele que não era, talvez, do povo judeu, porque muitos egípcios vieram com os hebreus para fora. Eles saíram, eles quiseram sair com os egípcios, com os hebreus. Não pensa que foi só os hebreus que foram embora. Eu não sei se alguém assistiu aquela série da Record, acho que foi Jesus, eu já não lembro mais. Eu assisti umas 3 e misturo os fatos agora. Mas vocês vão ver lá naquela série que quando eles estão saindo, aqueles egípcios que conviviam com os hebreus, eles pediram: nós podemos ir com vocês? Nós queremos servir o seu Deus. E eles saem juntos. Então, aqueles que estavam na casa participaram também daquela Páscoa, naquele dia lá no deserto. Amém, Marília? Quem mais, amados? Se não mais ninguém tiver mais nada a falar, nós vamos encerrar e vamos nos preparar para a oração da meia-noite. Então, mais uma vez, eu queria lembrar, irmãos, sim, no dia 14 nós vamos, à tarde, durante o dia 14, quem não pode à tarde, faça na terça-feira à noite, prepare o seu pão, viu? Prepare o seu vinho, seu cálice de suco de uva. Eu queria só citar uma coisa para que fique claro, porque muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, era vinho? Era suco? O que era?
Olha, queridos, a palavra vinho na Bíblia, se você for procurar no grego e no hebraico, existem duas traduções para a palavra vinho. Uma delas é vinho, vinho fermentado, e a outra é suco de uva. Então, existe vinho, sim, alcoólico, e eles celebravam com este vinho. Então, se você for celebrar a Páscoa em Portugal, você vai tomar vinho. Se você for celebrar a Páscoa sei lá, em algum lugar, vai ser suco de uva. Então, eu não condeno nenhum, nem outro, né? Eu sigo a palavra de Deus, que diz lá que o presbítero, ou seja, um homem de marido de uma mulher só, não dado a muito vinho, né? Quando o Senhor manda Ana separar o seu filho Sansão, como nazireu, ele diz para que não tomasse bebida alcoólica, bebida forte, fala a palavra. Então, existe vinho alcoólico? Lógico que existe. Senão, não teria a palavra embriagados lá no Pentecostes. Eles estão embriagados. Como é que alguém ia dizer que alguém está embriagado se não existia vinho com álcool? Né? Não existiria essa expressão. Como que... Quem foi lá que se embriagou, que as filhas lá foram ver ele lá embriagado? Oh, meu Deus. Foi Noé? Não foi Noé. Noé. Foi Noé. Eu não lembro agora. Mas então, existe. As filhas foi Ló. Filhas de Ló, que encontraram seu pai embriagado, foi isso? Exato. Os filhos de Noé, e depois as filhas de Ló embriagaram o pai para poderem dar descendência. Isso, então. Então, veja, queridos, que a gente falar, não, imagina, na Bíblia não tem, não é pecado, é crime, vai para o inferno. Eu não posso julgar, né? Agora, se alguém me perguntar, eu digo, não beba. Eu não sei se todos sabem, mas 26%, isso é uma estatística, da população mundial tem tendência ao alcoolismo. E às vezes alguém vai dizer, mas isso é quando o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra. Não. Você pode se tornar um alcoólatra com uma taça de vinho, de champanhe, de cerveja, seja lá o que for. Então, como nós não sabemos quem é ou não desse grupo de risco, vou chamar assim, o melhor é não beber. Então, para que fique claro, viu? Porque muitas vezes as pessoas... Aliás, algumas igrejas celebram com vinho e não com suco de uva. Viu? Aqui no Brasil. Então, eu digo, não compete a nós julgarmos, mas é bom que saibam que existe sim, porque eu já vi algumas pessoas dizendo, não, aquele vinho lá era suco de uva. Então, eu não sei se esse aqui era suco de uva ou se era vinho. E para mim não importa, nós vamos celebrar com suco de uva e vamos fazer, porque o que importa é saber que ali nós estamos simbolizando o sangue de Jesus. Isso é que é importante a gente saber. Amém? Então, na quarta-feira, quem puder fazer o pão na quarta-feira, faça na quarta-feira. Prepare a sua mesa, coloque o seu suco de uva, põe a sua Bíblia, prepare ali o seu celular, seu iPad ou a TV, cada um como pode. Nós vamos iniciar às 8 horas da noite, vamos ter um louvor, uma ministração de uma palavra breve e então faremos a celebração, celebraremos a ceia e encerraremos com o hino, como diz na palavra, e estaremos celebrando assim a ceia. Não esqueça de deixar um celular ligado lá para tirar foto, mas eu queria lembrar os irmãos, eu vou colocar isso lá
Não tire foto da mesa. Viu? É para tirar foto das pessoas em volta da mesa. Porque muitos mandaram a foto da mesa. E se alguém não vai poder celebrar agora, no dia 14, por algum motivo, por favor, mande um aviso. Olha, pastor, não vou poder, porque nós vamos programar, como está na Bíblia, a segunda ceia, 30 dias após. Amém, meus amados? Pastor, Diga. a sua esposa vai ensinar novamente a fazer aquele pãozinho que eu já esqueci. Eu posso falar para ela. Ô, Everton, eu vou mandar um vídeo do meu filho para você, que ele filmou Isso. todo o passo a passo e mandou até para a Marisa confirmar se estava certo. Ah, legal, obrigado. Então faz o seguinte, Silvia, manda para mim que eu ponho no grupo. Ah, tá bom, vou mandar. Bom, aí, eu acho que eu tenho gravado, mas eu nem sei, porque meu celular, já troquei de celular, apaguei um monte de foto, não sei se eu ainda tenho, mas você me ajuda, então, se você me mandar. Tá E tem bom? a receita escrita também, que eu mesma já fiz várias vezes e pedi a receita e ela já me repassou. Então, tem Então também tá a bom. receita. Tem Eu gente tenho, que foi o ano inteiro aí, né? pastor, eu tenho uma curiosidade, posso perguntar? Lógico. Há uns 2, 3 anos atrás, se eu não estou enganada, o senhor num domingo de Páscoa, mas que não era o dia 14, o domingo, né, desse calendário como a gente teve agora, eu me lembro que o senhor chegou na igreja e comentou que na garagem algumas pessoas estavam desejando Feliz Páscoa para o senhor e o que o senhor, assim, né, para não ser sem educação desagradável, agradeceu, não ia falar, né, a minha Páscoa não é hoje, é dia 14 e tal. E domingo, agora eu não estava esperando uma palavra que alimenta sobre a Páscoa. E fiquei até curiosa. Eu falei assim, por que será que esse ano? Será que é por conta do que está acontecendo? O que importa é a celebração? Ou porque nem todos, sei lá, membros novos ainda não sabiam que era dia 14? Qual foi a justificativa de, mesmo não sendo dia 14, o senhor desejar a boa Páscoa para os membros? Então, veja bem, por que celebraram o dia 4 de abril e não o dia 14? O dia 14 ele é celebrado pelo calendário judaico, que ele é um calendário lunar. Então, o dia 14 de Abib caiu no dia, uma semana antes, exatamente uma semana antes. Então, dia 4, dia 26, se eu não me engano, eu não lembro agora. Então, eles começaram a celebrar dia 26, 7 dias, e celebraram a Páscoa. Quando houve o concílio para falar da Páscoa, eles forçaram e fizeram de tudo para que a Páscoa cristã não caísse junto com a Páscoa judaica. Então, foi uma manobra que fizeram. Se você entrar no Google, tem até uma fórmula criada por, não sei se é Galileu, alguém lá, não sei, criou uma fórmula para se calcular que dia ia ser a Páscoa. Então, eles calculam lá 40 dias após, hoje a gente chama de carnaval, né? Quarta-feira de cinza, 40 dias após. Então, fizeram uma manobra para se calcular que dia seria a Páscoa, para não coincidir com a dos judeus, porque eles queriam diferenciar e não queriam que fosse confundida com a Páscoa dos judeus, como se nós celebrássemos a Páscoa dos judeus. Então, nós, por uma questão doutrinária da Igreja Evangélica de Pinheiros, estamos celebrando no dia 14 de abril do nosso calendário. Porque se tivéssemos que seguir o calendário judaico, nós teríamos que celebrar junto com eles uma semana antes, e não no dia 4 de abril, como foi. Então, o mundo católico celebra segundo esse calendário que foi estabelecido, que é o calendário gregoriano, e eles fazem lá, segundo essa fórmula que foi inventada aí por, eu vou chamar de Galileu, mas não lembro se é ele que fez. E eles, então, calculam dessa forma. Então, o calendário judaico tem uma data, o calendário cristão tem outra, e nós
A Igreja Evangélica de Pinheiros temos uma outra, por uma revelação ao apóstolo, que nós estamos acompanhando até então. Estamos orando para que Deus nos dê realmente uma confirmação e uma revelação a respeito disso. Né? Quando eu falo nós, é o nosso ministério. Os 40 pastores estamos já há algum ano, um ano já reunidos e falando sobre isso. Né? Então, quando os irmãos orarem, orem por nós aí a respeito disso também, para que a gente possa chegar a um consenso o mais breve possível. Amém? Quem que perguntou? Foi a Silvia, né? Não. Foi? A Úrsula. Fui eu. É que você está bem em cima dela, eu confundo. Então é isso daí, querida, é por causa disso. Agora, veja bem, eu mandei o videozinho, né? Porque é gozado, as pessoas falam assim, Feliz Páscoa. Agora, eu pergunto, o que nós estamos desejando? O que é desejar Feliz Páscoa? Será que as pessoas sabem o que estão falando? Então, é como dizer assim, Feliz Ressurreição. Feliz Crucificação. Eles já sabem o que estão falando. Nós temos que estar felizes pela ressurreição de Cristo. Isso é uma feliz Páscoa. Né? Porque nós estamos celebrando em memória daquele que morreu, mas ressuscitou. Então, hoje, nós sabemos o que vamos celebrar. Agora, a pessoa quando diz, Feliz Páscoa, precisa saber o que está falando. Saber o que está desejando. Eu, quando eu desejo a vocês a paz do Senhor, eu estou dizendo que a paz de Cristo esteja no seu coração. Então, eu sei o que eu estou falando. Agora, quando eu digo Feliz Páscoa, as pessoas não sabem o que estão falando. E ainda me dão um ovo de chocolate. Dá um coelhinho de chocolate e acho que estão fazendo a gente ficar feliz. Então, meus amados,